dia, irmãos. Vamos ler então, conforme o boletim, Salmo 133, 1. Será projetado ou não? Então eu vou ler. Eu vou ler nessa versão que está no próprio boletim. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Agora vamos ler em conjunto 1 Coríntios 12, 12 e 20. Todo mundo olhando para a tela. É bom assim porque é unificada a versão, né? Vamos lá então, irmãos. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não sou por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O pastor está com a palavra aí da intercessão. Irmãos, nós vamos orar, vamos lembrar daqueles que estão precisando das nossas orações. Os irmãos podem me ajudar lembrando alguns nomes, mas eu continuo lembrando do Reinaldo, que fez a cirurgia, filho do João e da Irene Pellegrini, e nós esperamos que continue bem na sua recuperação. Vamos continuar intercedendo por ele, para que Deus o abençoe, para que Deus cuide da sua vida. Quero orar pela família de um senhor chamado Raul Ramiro Rodrigues. A vida do seu Raul estava nas suas últimas horas, e eu não tenho notícias do que aconteceu com ele, mas eles são ligados à família da irmã Aparecida Velchev e estiveram aqui no velório do Israel, e por causa disso pediram que eu fosse lá no hospital fazer uma oração pelo seu Raul. Então eu não tenho notícias do seu Raul, mas ele estava ali nas suas últimas horas, segundo os médicos. Nós estivemos lá com eles, oramos pelo seu Raul e oramos pela família. E agora quero orar novamente por esta família, pedir que Deus continue abençoando estas vidas, para estarem juntos com ele, ajudando nessas horas, ou para que sejam confortados. Eu não sei qual foi a situação, mas nós vamos orar por estas vidas também. Os irmãos podem ajudar, mais pessoas que devemos orar. O pai do Cássius, que está ainda precisando dos cuidados, né? Que está passando por uma fase bastante difícil, estava fazendo radioterapia, deve começar a quimioterapia semana que vem. E nós temos orado pela vida dele e vamos pedir que Deus continue abençoando. Muito bem. O Evarista está viajando ainda, né? Isso, lá no Mato Grosso. Vamos orar pela vida da Evarista e da Leia, filha da irmã Leda. Então, orar pela sua vida também. Mais alguém? Vamos orar? Vamos ficar todos em pé então e apresentar essas vidas ao Senhor. E você que tem o seu pedido, por favor, apresente ao Senhor também, que está lá na sua mente, a sua intercessão, as vidas que precisam da sua oração.
E estamos nos 100 dias da família, na campanha especial de oração pela família. Eu vou pedir então que você se lembre da sua família, ore por cada uma das vidas, apresente o nome de cada um deles ao Senhor, que sejam lembrados aquelas pessoas também que não às vezes são tão próximas, mas que precisam conhecer a Jesus, que você coloque diante de Deus estas vidas. E por último, todos aqueles irmãos nossos que estão viajando, né? Há muitos que estão viajando, alguns que ainda vão viajar. Vamos lembrar deles ao Senhor. Se eu não lembrar de alguns nomes ou de algumas situações na minha oração, você completa aí na sua mente. Vamos todos orar ao Senhor juntos por estas vidas. Senhor Deus, estamos reunidos como igreja do Senhor e nós juntos buscamos a Ti neste dia, intercedendo por estas vidas que estão no nosso coração. Nós lembramos ao Senhor da vida do Reinaldo, que fez a cirurgia, que está se recuperando. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor complete, ó Deus, aquilo que o Senhor começou, trazendo para ele restauração da sua saúde. Continua dando forças, ó Deus, para a sua família, a Vânia, a Rebeca, a Irene, o João, todos os outros que estão juntos, para que continuem sendo fortalecidos pelo Senhor para esses tempos que foram difíceis. Mas que agora o Senhor restaure a eles a alegria e a condição, ó Deus, de estarem juntos e de retornarem à sua vida normal. Nós esperamos no Senhor para isso. Apresentamos a vida do seu Nelson diante do Senhor também, para que também a tua mão esteja sobre ele, ó Deus, cuidando das suas dores e estabelecendo para ele, ó Deus, os caminhos do Senhor, para que ele seja fortalecido num comprometimento do Senhor, com o Senhor, num relacionamento com o Senhor, mas também seja restabelecida a sua saúde, a sua condição, ó Deus, que seja um tempo onde também os seus familiares sejam fortalecidos e firmados o compromisso entre eles e com o Senhor também. Continua ajudando-os nessas horas difíceis, como o Senhor tem feito. Obrigado pelo plano de saúde, pelos recursos, por tudo que eles têm que podem serem abençoadores. E assim que o Senhor continue dia após dia, tratando da vida, do coração do seu Nelson também, ó Deus. Apresento o seu Raul, a sua família. Nós não sabemos como ele está, mas sabemos que são momentos de dificuldade para a família e pedimos que o Senhor esteja com eles. Pedimos que a tua graça poderosa alcance, ó Deus, cada um deles, para se firmarem também num relacionamento com o Senhor e sentirem-se fortalecidos pela tua presença. Apresento a vida da Leia, para que o Senhor cuide dela, do seu futuro, dos seus dias, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. A tua mão também tem sido sobre a vida dela. Abençoe, ó Deus, o seu Ailton também, seja a tua graça sobre ele, para que ele também, ó Deus, se sinta sempre alegre na tua presença aqui nesta igreja com os irmãos. Abençoa, ó Deus, os irmãos que estão viajando, aqueles que estão longe, ó Deus, mas continuamos ligados ao Senhor nesta família chamada Ebenezer, através de Cristo Jesus, através do teu sacrifício, do teu sangue, ó Deus, nos fortaleceu, nos uniu. Nós queremos pedir que todos sejam guardados pelo Senhor, onde estiverem, aqueles que ainda estão indo viajar hoje, que teu cuidado esteja sobre todos eles, que teu amor, ó Deus, permita que eles possam ir, aproveitar e voltarem guardados e protegidos pelo Senhor. Que neste tempo sejam luz onde estiverem, sendo também abençoadores daqueles que estiverem próximos. Que o Senhor os use e os abençoe. Deus, considera também cada um que está presente aqui nesta manhã, Deus, cada um dos membros desta igreja, cada um daqueles que estão conosco, nos visitando, daqueles que estão se preparando para o batismo, todos aqueles, ó Deus, que o Senhor tem chamado para estarmos juntos aqui nesta manhã. Muito obrigado por esta oportunidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Que o Senhor conheça cada coração, cada pedido, cada dificuldade que tem vivido, ó Deus, que esteja presente diante do Senhor, para que o Senhor considere e trate a cada um desses irmãos com o teu amor e com a tua graça infinita. Que seus corações sejam acalentados, que a esperança no coração deles seja renovada pelo Senhor, ó Deus, e que a fé deles continue sendo firmada em Ti. Abençoa o Teu povo, abençoa todos que estão aqui. Mais uma vez te agradeço pelas equipes que têm trabalhado
para que tudo isso possa acontecer, ó Deus. Mais uma vez te agradeço também pela nossa EBD que vem logo em seguida, os professores que têm buscado ao Senhor e têm preparado o teu povo, ó Deus, para serem ministros e sacerdotes do Senhor. Abençoa-os, ó Deus. Usa a nossa igreja para que todos sejam alcançados pela luz de Cristo, para que se sintam amparados pelo Senhor através das nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida destas vidas que apresentamos ao Senhor. Oramos juntos, na mesma fé, no mesmo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Antes que o irmão Maurício faça essa leitura, lembremos, e já estamos lembrados, que hoje é o dia do pastor. As homenagens respectivas serão feitas à noite. Irmãos, nossa igreja tem sido privilegiada desde 1941, certo? Nós estamos, inclusive, hoje, no rol de membros com 3 pastores. Vamos aproveitar hoje à tarde para orarmos pelos pastores, pelo nosso pastor, pelos pastores membros da igreja e pelos pastores em geral. E eu estava conversando agora há pouco com o pastor como a sociedade mudou. A sociedade mudou muito. Eu, uma época, fui aconselhado e até quase aceitei ser pastor. Eu fui conversar com o diretor da faculdade teológica e eu falei para ele: olha, eu quero ser pastor, mas nunca em São Paulo. Eu quero ser pastor de uma cidade bem longe no interior. Ele falou: isso é ótimo, porque lá nem dinheiro para pagar para o pastor eles têm. E é bom que você tenha uma profissão mesmo. Agora, irmãos, os irmãos não têm ideia do que é ser um pastor. Ah, não sabe, porque tem muita coisa para resolver. Esse sim, se fosse para requerer leis trabalhistas, ele ia colocar 24 horas à disposição da igreja. Então, vamos orar pelos pastores. Eu conheci muitos pastores, e eu pensei assim: cada um é diferente, no entanto, todos são unidos em Cristo para levar um rebanho. Um rebanho, a gente fala tanto esses jargões, essas palavras, e os batistas, em particular, os pastores, têm muita liberdade e democracia, e falta até, de certa maneira, obedecer às próprias regras. Então, irmãos, muitos problemas, e eu gostaria que os irmãos orassem pelo pastor. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, mas vem vindo aí a nova geração. Talvez daqueles que estão sentados aqui hoje, os jovens e as crianças, saia, olha que termo mal usado, né? Deus levante um pastor, ou uma esposa de pastor. Imagine uma esposa de pastor. Como tem tantas responsabilidades. Essa era a minha palavra. Irmão Maurício vai ler João 15:15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:15. Obrigado. Passagem lida por ocasião do dia do meu batismo. Pastor André leu essa passagem. Período de louvor, por favor. Bom dia, meus irmãos. O salmista diz que melhor lugar não há senão a casa de Deus. E ele preferia estar na casa de Deus continuamente do que qualquer outro lugar. E assim também cada um de nós aqui estamos escolhendo este momento, este lugar para estarmos,
para louvarmos a Deus, para adorarmos a nosso Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Nós estamos vivendo uma manhã típica de outono, onde o calor não é tão evidente, mas o friozinho pela manhã. Então eu quero convidar todos, sai do seu lugar, dê um abraço no seu irmão. Nós estamos falando durante este culto pela manhã todo sobre a comunhão entre os irmãos, a comunhão com Cristo, a comunhão com o corpo de Cristo. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento onde nós estaremos ali como corpo, unido, um só pensamento, uma só fé, celebrando Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. E é esse Deus que nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos de novo, vamos adorar a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Ele veio em minha vida num dia especial. Veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Nosso Deus enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. E esse Jesus Cristo é quem faz a transformação que nós acabamos de contar. Deus nos deu um novo coração. É através de Jesus Cristo que muda o nosso viver, é que nós conseguimos essa transformação. E é neste dia que estaremos celebrando, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, quando Ele permitiu essa transformação em nossas vidas, que nós estaremos celebrando daqui a pouco, como um memorial, até que a volta do Senhor Jesus Cristo aconteça. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Hoje é o
em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Nós lemos na palavra de Deus que nosso Deus, Ele espera pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele reina, porque Ele é o nosso guia, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é nosso Pai, porque Ele é o pastor maior deste grande rebanho que somos a igreja de Cristo Jesus. Em espírito e em verdade, vamos adorá-lo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Deus, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para celebrar Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por tudo aquilo que tu fazes em nossas vidas, por tudo aquilo que tu és em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu em acessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, este plano maravilhoso de salvação. Por tudo isso, nós te honramos, nós te glorificamos, nós te louvamos nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, é que oramos. Amém. Podeis assentar. Momento do ofertório, vamos cantar o
o hino 496, Barnabé, o homem de Deus. 496 do Hinário para o Culto Cristão. Pessoas que não gostam desse hino, porque parece que é uma exaltação à pessoa de Barnabé. E nós devemos só exaltar o nome de Jesus e Deus. Mas ele nos ensina que Barnabé era um homem de fé. Então é algo para nos ensinar, não para adorar a Barnabé. Porque cuidado com a adoração. Mas ele foi um exemplo de fé que nós podemos seguir. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providências e por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Amém. Senhor Deus, abençoa o nosso pastor, Wagner Keller. Abençoa com ele, Senhor Deus, os ex-pastores da Ebenezer, pastor Manuel de Jesus Ter e o pastor Eli Bento Correia, e os outros, Senhor Deus, tu já os tens abençoado e eles já estão contigo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cooperar mais com aquele que escolheste. Nós sabemos que não foi pura e simplesmente a nossa vontade, mas ele está aqui por alguma coisa e uma vontade superior, que é a tua. Portanto, prepara-nos para ouvir esta mensagem, agora dos lábios dele. Ilumine-o, Senhor Deus, e dá-nos compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fico muito agradecido a Deus por fazer parte da história desta igreja. Quando fico pensando nos pastores que já passaram aqui, com suas experiências, com suas qualificações e com suas qualidades,
fico pensando que é um privilégio para mim continuar essa história do ministério pastoral para esta igreja. E no dia do pastor chego a uma conclusão muito importante, que na verdade o dia do pastor é uma homenagem a todos os líderes da igreja. E isso precisa ser assim, porque não seria possível que a gente começasse o culto sem todas as partes que já trabalharam para que ele começasse. E não poderia haver um culto abençoador para as nossas vidas se todos os que ainda estão participando e trabalhando não continuassem assim. Não seria possível o pastor cuidar de todas as pessoas. A gente mal consegue dar conta da nossa família, né? Às vezes a gente não dá conta de todas as responsabilidades e compromissos. Então o pastor não daria conta de toda uma igreja sozinho. O pastor não daria conta de todos os compromissos que acontecem na igreja. Então nós temos funcionários na igreja, temos líderes eleitos pela igreja que assumiram a responsabilidade da igreja e que entenderam que o mesmo privilégio que o pastor tem de servir a Deus no ministério pastoral, cada líder tem de servir na função que foi chamado, ou pela igreja, ou pelo próprio Deus, ou lá no seu coração, ou a oportunidade que foi dada. Cada líder que aceitou essa oportunidade está somando no ministério pastoral, para que todo este rebanho que chamamos de igreja, para que todas as ovelhas sejam bem cuidadas, para que todos se fortaleçam como família. Então, quando vemos uma igreja feliz e alegre, cuidando das pessoas, amando as pessoas, e principalmente amando cada dia mais a Deus e se firmando nesse compromisso com Deus, eu creio que é exatamente esse é o maior desejo do pastor, é a maior conquista do pastor, mas que ele nunca vai alcançar e nunca alcançou sozinho. Então, nesse dia do pastor, a homenagem é para todos aqueles que têm trabalhado e somado, e na qual a gente tem feito como um relógio, né? Que somamos as engrenagens desse relógio e juntos vamos trabalhando na vontade de Deus, marcando o tempo, andando cooperativamente, algumas engrenagens mais rapidinhas, outras mais devagarzinho, mas todas com a sua importância. Um é o ponteiro da hora, o outro é o ponteiro do minuto e o outro é o ponteiro dos segundos, mas todos ajudando, né? Um é a catraca do relógio, o outro é ali aquele botãozinho para dar corda, todos ajudando e cooperando, para que sempre as pessoas tenham oportunidade de, quando estiverem aqui entre nós, sejam abençoadas por Deus, e quando nós sairmos, todos sejamos abençoadores na vida das pessoas. Eu quero dividir com vocês uma palavra que está no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Então, segundo livro de Reis, no capítulo 2. Eu tenho trazido a palavra de Deus de várias maneiras, e hoje quero estudar um pedacinho para repartir com os irmãos a responsabilidade do ministério pastoral. Por isso que eu comecei falando que todo mundo tem que ajudar, porque senão ia pregar só para mim e aí não ia ter muito sentido, né? Então eu falei assim, eu já estudei para mim, li bastante as cartas de Pedro, de Timóteo. Hoje à noite quero comentar um pouco, inclusive, sobre a carta de Pedro. Mas, então quero dividir com os irmãos essa responsabilidade. Então, divido as homenagens, mas o trabalho também. Ninguém pode dizer não, hein? Então, vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 22. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito.
algumas considerações. A primeira é com relação ao sal colocado na água, que ajuda a purificar a água. Mas eu queria que você pensasse comigo, se um prato de sal jogado numa fonte pode purificar toda uma fonte. E que a partir daquele momento em que se joga um prato de sal numa fonte, aquela água pode se tornar então saudável até o dia em que esse texto foi escrito. Por isso que ele diz até o dia de hoje. Não sei se tem algum componente biológico, alguma explicação científica, mas tendo ou não tendo, eu acredito que Eliseu teve uma grande revelação de Deus e uma participação muito grande de Deus para que abençoasse aquela cidade. Essa é a primeira consideração que tenho. Eliseu, um homem bastante importante, porque ele começou sendo um aprendiz de Elias. Um aprendiz é algo visto sempre de alguma maneira que diminui, né, um pouco a pessoa. Ninguém gosta de ser chamado de aprendiz, porque aí dá a ideia, ele não está qualificado ainda, né? Então, os pastores brincam muito com os seminaristas, e até em função disso, né? Ele é seminarista ainda. Esse ainda tem toda a explicação, né? Já falou, olha, ele não está pronto ainda. E assim a gente brinca com eles, mas porque a gente passou pelas mesmas coisas, né? Então fica engraçado. Mas o aprendiz tem uma grande honra, tem uma grande responsabilidade e tem um grande futuro se estiver nas mãos de um grande mestre. Então Eliseu foi esse grande aprendiz que olhou para Elias, que o seguiu, que aprendeu dele, que não deixou-se diminuído, não sentiu-se diminuído, não deixou que essa sensação estivesse no seu coração, não quis assumir a posição de Elias, nem usurpar o poder que ele tinha, mas foi muito sábio ao pedir a Elias a porção dobrada do seu espírito. Ele esteve junto com Elias, e quando Elias estava para subir aos céus, então Eliseu foi atrás de Elias. E as pessoas estavam juntas dizendo, outros aprendizes disseram, você está sabendo que é hoje que o seu mestre vai embora? Ele falou assim, eu sei, mas não fale sobre isso. Depois outro grupo chega e fala assim, você está sabendo que o seu mestre vai embora hoje? Eu sei, mas não fale nisso. E todas as vezes Elias chegava para Eliseu e dizia assim, fica aqui, e eu preciso ir mais adiante. E Eliseu falou assim, não vou ficar aqui, eu vou com você. Juro pela sua própria vida que eu vou com você. E aí Eliseu, persistente, fica junto até a hora em que está próximo à subida de Elias. E aí Elias faz uma pergunta, o que eu posso fazer por você então? Já que você não me largou de jeito nenhum, você quer alguma coisa, o que você está querendo? E aí Eliseu muito inteligentemente disse, quero a porção dobrada do seu espírito. Então quando Elias está indo para o seu último lugar, ele usou a sua capa, bateu no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram, eles passaram em seco e atravessaram o Rio Jordão. E aqueles aprendizes lá de Jericó, 50 mais ou menos, viram o que Elias fez e sabiam já da fama de Elias de ser um homem de Deus, que fazia muitos sinais e maravilhas, expressando a vontade de Deus. E eles foram, mas aí na volta só vem Eliseu. E eles estavam lá esperando para ver o que tinha acontecido. Elias subiu aos céus, e aí Eliseu volta com a capa de Elias. E aí Eliseu pega a capa de Elias, bate na água do Rio Jordão, o Rio Jordão se abre de novo, Eliseu passa em seco novamente. Aí eles falaram, opa, o espírito que estava em Elias, agora está em Eliseu também. E eles reconhecem a autoridade que estava em Eliseu. Ele não é mais agora um aprendiz, mas agora ele já é profeta de Deus. E esse profeta de Deus então, foi chamado para resolver esse problema da cidade. A cidade, aqueles homens apresentaram uma cidade boa, fica num lugar excelente, a cidade está toda perfeita, o único problema é que as águas que tem aqui não são águas boas, então traz morte, não traz prosperidade para a cidade, porque não dá para se plantar, não dá para tratar a cidade, não dá para a subsistência da cidade. Agora, a segunda consideração que eu quero fazer é que se a gente fosse adepto da teologia da prosperidade, eu tenho uma mensagem muito boa para dizer para vocês. Que quando você tiver algum problema na sua subsistência,
Chame o profeta de Deus, ele vai orar por você. Talvez ele jogue um pouco de sal, talvez ele mande um pouco de sal para sua casa. Você vai colocar em algum lugar, talvez sobre a sua carteira de trabalho, né? Talvez sobre o seu carro que está com um problema. E aí você vai ver que isso vai ser solucionado e o seu problema vai ser resolvido. E aí nós temos alguns problemas. Primeiro, que as coisas que são citadas na Bíblia e que não são ordenanças ou ensinamentos, elas não servem para serem repetidas como rituais. Então, não significa que havia poder no sal, nem poder na situação de jogar sal sobre uma fonte, mas sim que foi assim que Deus fez para mostrar e evidenciar o seu poder, a sua autoridade e a maneira como ele gostaria de ser apresentado, a sua participação naquela cidade. As pessoas deveriam saber que foi Deus que participou, foi Deus que mudou, e essa maneira foi escolhida pelo profeta ou por Deus, e o profeta então tem essa atitude, para que todos saibam que agora aquela cidade pode prosperar, que não há mais morte ali, porque Deus esteve presente e Ele mudou aquela situação. Então uma mensagem como esta, ela seria muito boa para atrair adeptos, para que nós pudéssemos talvez encher a nossa igreja e vender pacotinhos de sal de Eliseu, para que muitas pessoas viessem aqui e se sentissem motivadas. E eu quero chutar que se tivéssemos aqui 200 pessoas desempregadas, pelo menos uns 30% arranjariam emprego logo, e essas 30% de pessoas poderiam chegar aqui e dizer: realmente esse homem é de Deus, e ele orou e pelo sal, e quando eu joguei o sal na minha carteira eu arrumei emprego logo. E eu estou chutando, não tem uma estatística, mas eu acho que uns 30% sim, já daria um bom aval, e eu poderia dizer: tá vendo, eu também sou profeta de Deus, sou homem de Deus, e dali eu poderia ir por esses caminhos. Iremos muito longe nessas especulações. Mas não é esse o princípio que eu quero trazer para hoje, porque a mensagem de Deus para as nossas vidas, ela realmente nos sustenta, ela nos acalenta, ela é transformadora nas nossas vidas, mas ela não é só isso. Ela não é só uma mensagem de abastecimento das nossas vidas, mas ela é uma mensagem que nos ensina a um relacionamento com Deus, a um comprometimento com Deus. E quando isso acontece, então, eu quero dizer que esta mensagem não é para olharmos como cidadãos da cidade, dizer: Deus está mandando um profeta para nos abençoar, mas é para olharmos como profetas de Deus e dizer que cada um dos que se comprometeram com Cristo devem ser profetas de Deus, para levar bênção para a vida das pessoas. Você deve ser um abençoador. Nós falamos sobre isso quando lemos o texto de João 15:5, que está no boletim, quando o Maurício leu para nós, falando que Cristo é a videira, nós somos os ramos e devemos estar ligados a Ele. Quando permanecemos nele, daremos muito fruto. Então não significa que nós somos aqueles que vão lá colher o fruto, mas que nós somos os ramos pelas quais a seiva que vem da árvore, vem do centro da árvore e passa por nós, e nós frutificamos. Também vejo o exemplo de Barnabé, que cantamos aqui, que era um homem de Deus, que era um homem simples, mas piedoso, que amou muito a Deus, e por causa disso foi muito abençoador. Passou por dificuldades, como nós cantamos, lhe faltaram amigos, mas ele foi abençoador. E quando disseram assim: precisamos de um pastor para uma igreja muito importante lá em Antioquia, logo o seu nome foi lembrado. Temos Barnabé, um homem de Deus, piedoso, que ama Deus e que vai ser abençoador. Então, quantos de nós podemos estar à disposição de Deus para aquilo que Deus tem para usar e abençoar as outras pessoas através de nós? Nós temos muitas chances e oportunidades, mas nós precisamos talvez fazer como Eliseu, não desistir de sermos aprendizes. É muito comum, em algumas reuniões eu fico reparando nessas coisas, né? São detalhes. Vejo algumas reuniões de pastores e tem alguns assuntos assim mais interessantes e outros assuntos menos interessantes.
mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Então vejo que alguns assuntos, os pastores estão presentes, eles querem ouvir sobre aquilo e vale a pena, se sentem abençoados. E outros assuntos ele fala assim, mas isso eu já ouvi muitas vezes, já não me interessa mais, não quero mais ouvir sobre isso. É muito comum em qualquer área, né? Nossa, trabalho, área profissional, área técnica. Algumas coisas você já ouviu 500 vezes, você não quer mais ouvir sobre aquilo. E eu fiquei pensando então, que nós que nos sentimos servos de Deus e comprometidos com Deus, nós não podemos nos cansar de querer aprender. E às vezes, das coisas mais simples e mais básicas, é o que nós devemos aprender todas as vezes. Parece que nós vamos nos esquecendo, e o dia a dia vai nos levando a outras situações, e vamos esquecendo de coisas simples e básicas. Vamos esquecendo de sermos novamente aprendizes. Queremos ser lembrados pelas nossas qualificações, pela experiência da nossa vida, né? As condições que temos, quantos anos já fomos batizados e já servimos ao Senhor, e esquecemos de ser aprendizes. Esquecemos de dar oportunidade para Deus nos usar. Então quero resgatar para a minha vida e para de todos nós juntos, para continuarmos sendo aprendizes. Fico impressionado quando o próprio apóstolo Paulo diz que não chegou lá à perfeição ainda. O apóstolo Paulo fala, há muito para se conquistar ainda. O apóstolo Paulo fala assim, há uma perfeição em Cristo, mas nós não chegamos lá ainda. E aí fico vendo, se Paulo não chegou ainda, então para mim falta muito, né? Se o apóstolo Paulo ainda tinha alguma coisa para crescer, então também tem muito para crescer. Cresço com os irmãos quando estamos juntos, quando cantamos juntos, quando oramos juntos, quando nos encontramos, quando estudamos a palavra de Deus juntos nas classes, nas quintas-feiras, nas visitas, nas reuniões para resolvermos assuntos eclesiásticos, nos aconselhamentos, em todas as oportunidades. Cresço com os irmãos e aprendo com os irmãos. E uma das coisas que eu aprendi é que nunca vou chegar à perfeição e nunca vou chegar a uma posição plena de dizer para os irmãos com toda certeza assim, olha, é isso mesmo, não tem outra opção, e eu só vou poder dizer isso para você a respeito de Cristo Jesus. Para todas as outras coisas eu tenho que aprender com vocês, aprender com as situações. Timóteo falou uma coisa importante, a sociedade mudou muito e agora tudo é muito relativo. O certo e o errado andam juntos, e o errado é mais ou menos certo, o certo é mais ou menos errado, depende do ponto de vista, depende da aplicação, depende do momento, depende de um monte de fatores, tudo é muito relativo. Que difícil é estabelecermos princípios para as nossas vidas. Por isso, não podemos estar certo de como as coisas são. E precisamos nos renovar todos os dias. Precisamos vencer situações, precisamos vencer momentos, circunstâncias, dificuldades. Em todas elas devemos aprender. Em todas elas devemos fazer como Elias fez com Eliseu, devemos fazer com Cristo. Senhor, preciso aprender com o Senhor. Senhor, preciso entender melhor. Preciso renovar a minha mente. Preciso transformar a minha vida. Já preguei uma vez aqui e quero voltar a este desafio para a sua vida. Preciso dar mais um passo. Tem sempre alguma coisa na nossa vida que a gente ainda disse, isso eu ainda não faço, isso eu não alcancei, isso não é possível ainda. E é para isso mesmo que eu gostaria que você olhasse, para que a gente crescesse mais um pouco, para que nós continuássemos sendo transformadores e abençoadores. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, que façam diferença na vida das pessoas. Aquela cidade foi mudada para sempre, com um pouco de sal, mas não foi o sal que fez a diferença. O que fez a diferença foi o fato deles acreditarem que lá havia um homem de Deus, e que ele poderia dar uma solução, e ele foi chamado para essa solução. Então ele não fez magias, ele não ficou lá na praça
pedindo, então tragam para mim um certo valor, e ele não ficou provando a fé deles, e ele não ficou lá estimulando eles a doarem uma certa quantidade de dinheiro, e ele não fez nada dessas coisas. Ele pediu um pouco de sal, jogou sobre a fonte, e aquela cidade foi transformada a partir daquele dia. E eles sempre vão poder dizer: por que essa cidade é próspera assim? Que cidade boa é essa? E como aconteceu isso? E eles vão ter que dizer: porque um dia passou aqui um homem de Deus. Eu queria que, no lugar da palavra homem, ou das palavras homem de Deus, alguém pudesse dizer: porque um dia passou aqui, e ela pudesse dizer o seu nome. Que você seja uma bênção na vida de alguém, que você seja uma bênção na vida de uma cidade, na vida daquilo que Deus colocou sobre você, que colocou sob a sua responsabilidade, para você ser uma bênção. Você não precisa ser um Paulo, não precisa ser um Elias, você só precisa ter o Espírito do Senhor na sua vida. Você só precisa estar preparado para dizer: eu vou atender as pessoas. E você não precisa ter muitos recursos, talvez você não precise nem ter tecnologia, nem tanto conhecimento, mas você precisa ter talvez um pouco de sal, algumas vezes. Talvez um pouquinho da palavra de Deus. Talvez você ter apenas um versículo decorado. Talvez você ter apenas 5 minutos de oração por dia. Talvez você ter alguma coisa que é o seu relacionamento com Deus e que fique aparente para as outras pessoas. Porque elas vão buscar a Deus através da sua vida quando você demonstrar isso. Quando elas virem: mas aí está um homem de Deus. Senão elas não vão dizer: é melhor procurar um homem de Deus, e você está do lado dela e ela está dizendo: onde vamos achar uma pessoa que nos abençoe? Então seja um aprendiz. Dê oportunidade de Deus usar a sua vida. Dê oportunidade das pessoas virem o seu comprometimento com Deus. Dê oportunidade de que você seja reconhecido como um homem ou uma mulher que está lá para ser abençoador. E eu continuarei lembrando a vocês, no dia do pastor, que nós juntos somos homenageados pela grande bênção que Deus nos deu de servi-lo, de nos tornarmos juntos o corpo de Cristo. E que uma mão não pode dizer para a outra: não preciso de você. E que ninguém pode dizer: mas se eu sou isso, então não faço parte do corpo. Mas todos têm oportunidade de nos tornarmos juntos bênção de Deus, a luz de Cristo para todos aqueles que precisarem. Então que Deus nos use, nos abençoe. Amém. Teremos uma mensagem musical agora com a irmã Gabriela Pérez. Igreja, antes de cantar, eu queria falar um pouquinho com a igreja. O pastor falou exatamente sobre o que nós estávamos falando ontem, eu e o Valtinho. E essa canção é como se fosse uma oração, realmente. A gente deve ter que diminuir ela, porque ela é muito grande, é como se a oração nunca quisesse acabar. Que a gente precisa mudar mesmo, e eu costumo sempre cantar que Jesus é maravilhoso, que eu acredito em Jesus, que Cristo não falha, e Ele realmente não falha, mas eu sou um ser humano e eu falho. E então essa canção fala: eu quero me esvaziar de mim e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Esse é o meu objetivo. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de vocês da mesma maneira. Amém.
Nós agora vamos ter a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é justamente para dizer: estamos unidos em um só corpo, entendemos o sacrifício de Cristo, cremos nele e nos tornamos um só. Por isso a ceia não é oferecida para aqueles que ainda não se batizaram, porque não tornaram pública a sua fé em Cristo Jesus. Mas para todos aqueles que já se batizaram, então, nós estaremos juntos compartilhando a ceia do Senhor e vivendo esta comunhão que Deus nos proporcionou, que Cristo nos ensinou. E entendemos isso e explicamos tudo isso como uma ordenança que Ele deixou para nós. Vamos orar? Vou pedir para o irmão Celso Bonatti nos levar a Deus em oração. Santo e eterno Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos e te agradecemos porque tem nos abençoado, guardado, protegido, e temos certeza, Senhor, da nossa salvação, da vida eterna. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Obrigado porque dependemos de Ti. Nos faça, Senhor Deus, cada vez mais obedientes e cumpridores das Tuas leis. Grato, Pai Santo, grato por tudo, grato pela ceia que vamos participar agora, grato pelo Teu Filho Jesus. Amém.
Nós vamos cantar juntos o hino de número 516, enquanto servimos o pão. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu dá perdão, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos.
Agora cantaremos o hino 286 para a distribuição dos cálices. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos. Nós vamos orar e logo em seguida já vamos para nossa EBD, abertura. Oremos. Senhor nosso Deus, como é bom, ó Pai, saber que o Senhor tem alcançado as nossas vidas com o teu perdão. Tem nos reconciliado através de Cristo Jesus. E hoje nós celebramos esta grande obra do Senhor e por tudo isso te agradecemos. Queremos pedir que possamos honrar a Cristo com o nosso trabalho, nossa dedicação, com a honra que temos também o privilégio de servir ao Senhor de todas as maneiras, em todos os lugares, a todas as pessoas. Que sejamos bons sacerdotes para cumprir, ó Deus, a expectativa que o Senhor tem conosco e podemos compartilhar a todos o mesmo amor que foi derramado a nós. Que o Senhor nos abençoe e recebe de nós a gratidão e o louvor que oferecemos a Ti e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto a Kátia está vindo, eu só quero lembrar do sábado que vem, dia 15, dia que vamos comemorar o Dia dos Namorados aqui na igreja, um evento promovido pelo MBC, um jantar, mas como vai ser um buffet contratado, então todos que vão participar precisam deixar o nome com a Ana Cláudia, com a Renata ou com o Fernando. E aí a gente precisa que você deixe então o seu nome para a gente saber quantas pessoas virão, para a gente contratar direitinho o buffet. E podem vir casados, né, que são namorados há mais tempo, podem vir os noivos, que estão indo para a próxima etapa depois do namoro, os namorados podem vir, e podem vir os amigos também. Se você tem alguma intenção, aproveite este momento. Se não tem nenhuma intenção, também não tem nenhum problema. Pode vir como amigo, está tudo certo, vai valer a pena a gente estar juntos nesse dia, né? Então que Deus nos abençoe. E seria muito bom que você convidasse outras pessoas também para participar, né, estarem envolvidas neste dia, sábado que vem. Que horas? 19h30, a partir das 19h30 então. Acho que a Sandra tem do bazar, que hoje à noite hoje à noite? É à noite, né? Depois do culto da noite, a Sandra, junto com a MCA, está dirigindo um bazar, porque nós ganhamos um material de uma empresa que fechou, ela não poderia comercializar. Ela doou esse material para a gente e a gente vai passar para os irmãos adquirirem. É um material de marca e de qualidade, vendido em shopping. E depois os irmãos podem adquirir por um preço muito mais barato e assim abençoar, porque esse dinheiro vai ser revertido então para o recanto dos avós. Então Deus nos proporcionou abençoarmos as vidas dessa maneira, né? Então hoje à noite, depois você desce lá e conhece o material que nós temos para todas as idades, para todas as pessoas. Kátia. Irmãos, hoje a nossa abertura vai ser um pouquinho diferente. Por isso, então, eu conto com a colaboração e a paciência dos irmãos. Agora vamos, então, a uma história, a uma crônica. Qual oleiro, a fazer um vaso novo, assim o Senhor naquele dia deu vida a um novo ser, entretecido como nas profundezas da terra, células, ossos, nervos, tudo ia sendo formado, e no seu livro o Senhor escreveu cada um dos seus dias, quando ainda nenhum deles existia. Oh, que grande milagre acontecia quando o Senhor, com a sua divina inspiração, cuidava de cada detalhe daquele novo ser, revestindo-o de tal maneira como quem prepara alguém para exercer uma missão especial. Mas quem será ele? Talvez um grande guerreiro, alguém forte, corajoso e capaz de vencer inúmeras batalhas. Seus ombros foram feitos com uma estrutura mais resistente,
visando as muitas responsabilidades que um dia eles terão que carregar. Ombros que serão suporte daquele que perde a força na caminhada, também conhecidos como ombro amigo, lugar onde muitos chorarão as suas mágoas. Ombros que tomarão a cada dia sua cruz e por caminhos pedregosos ou aplanados seguirão os passos de Jesus. Suas mãos foram ungidas pelas mãos divinas para estarem sempre estendidas para abençoar. Mãos misericordiosas que, como as mãos de um médico, curarão feridas, não do corpo, mas as feridas da alma. Mãos que serão instrumentos do Senhor na expansão do seu reino, semeando a boa semente sobre a terra e apontando ao perdido a direção. Aos seus olhos, o Senhor deu o brilho que dissipa todas as trevas, olhos reluzentes, com uma visão aguçada como da águia, pois terão que ver além das aparências. Pela fé, eles verão o invisível e, através do amor, nos lugares mais longínquos, eles verão as almas que clamam por salvação. Olhos que estarão sempre umedecidos pelas lágrimas, a sublime expressão de um coração quebrantado, o coração que move a mão de Deus. O Senhor também fez os seus joelhos, tão fortes e inabaláveis que mais pareciam 2 guerreiros, preparados para a guerra. Joelhos resistentes e incansáveis, pois o Senhor, em sua onisciência, sabia que à luz do sol ou no silêncio da madrugada, eles estariam sempre dobrados, solucionando causas e levando muitos à salvação. E com o mesmo amor e cuidado que o Senhor fez cada parte daquele novo ser, Ele também fez o seu coração, o centro da vida e das emoções humanas. Mas por que fez o Senhor com um coração tão grande? Que missão especial terá alguém com ombros fortalecidos, com mãos ungidas, com olhos reluzentes, com joelhos resistentes e com um coração tão grande que será capaz de amar a todas as pessoas do mundo? Quem será esse novo ser, Senhor? E nessa hora, no céu, o Senhor sorriu e respondeu: acabo de fazer um pastor. Então, pastor, essa é a nossa homenagem para o seu dia. E agora as nossas crianças vão cantar para o Senhor. Igreja, quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque Papai do céu está com você. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho.
crianças. Então, pastor, quando o senhor se sentir sozinho, não está. Irmãos, nosso presente, né, da EBD, o pastor já foi entregue, a Júlia já entregou o presente para ele, uma lembrança. E agora eu gostaria que os filhos do pastor, estão aí, os 3, e a Ana, estivessem aqui. A gente já está encerrando a abertura e a homenagem, mas nós temos uma reflexão aqui a respeito da família do pastor. Se vocês pudessem sentar aqui pertinho dele. Essa reflexão vale para ele, para os filhos, para a esposa, mas vale principalmente para todos nós, membros da igreja, a qual nós temos o pastor aqui. Então eu gostaria que cada irmão pensasse um pouco a respeito. O que é ser filho do pastor? Ser filho de pastor é ao mesmo tempo ser filho e ovelha. Ser filho de pastor é ser muito observado, muito intimidado, muito criticado e às vezes até elogiado. Ser filho de pastor é carregar carga dupla, a responsabilidade de ser criança simplesmente, adolescente, jovem e ser filho de pastor. Ser filho de pastor. Enquanto os outros pais podem sentar perto dos seus filhos pequenos e segurá-los no colo quando o sono chega, o filho pequeno do pastor vai fechando seus olhinhos, vendo o papai sumindo devagarinho, lá longe no púlpito, enquanto a sua cabecinha desliza no ombro no colo da mãe ou da adolescente amiga, quando a mamãe às vezes está distante, ou tocando o piano ou órgão. Ser filho de pastor é ser alguém que precisa de atenção, um sorriso, um abraço, um puxão de orelha, uma advertência certa, com carinho e amor cristão. Mas, acima de tudo, o filho do pastor é alguém que precisa de muita oração. Levemos a Deus estas crianças, adolescentes e jovens, tão iguais aos nossos filhos. Levados, terríveis, teimosos, alegres, meigos e carinhosos, mas que carregam carga dupla por serem filhos de pastor. Oremos ao Senhor, para que Deus cubra de bênçãos estas joias preciosas, a quem Deus deu o privilégio de serem filhos de pastor. Então, irmãos, que essa palavra fique conosco, amém? Então, vamos orar agora e vamos nos despedir para o café e as nossas salas. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos deu de ter conosco o pastor Wagner e a sua família. Te pedimos, ó Deus, que o abençoe a cada dia, que fortaleça os seus joelhos, que console o seu coração, que esteja fortalecendo a Ana e seus filhos também, para que eles possam dar a ele todo o suporte necessário. E, Senhor, fala conosco enquanto igreja, nos orienta, nos exorta para que possamos ser ovelhas e também possamos ser suporte a ele quando for preciso, para que possamos dar a ele alegrias e não só buscá-lo para as nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.